Pai querido, mais uma vez chegamos na tua santa presença, amado, santo, grandioso, oh Deus eterno, glória, Senhor, vem por mim, Senhor, Senhor, não méritos, méritos, Senhor, e é por isso que perante ti, nós dobramos o nosso joelho, reconhecemos, Senhor, em nosso coração, que pode vir, não há salvação, meu bom Deus que salva, não Deus que cura, não Deus que transforma a vida do mais vil pecador, daquele homem, Senhor, que está na terra, na prova, daquela mulher que grita a sua missão, mas no momento que o Espírito Santo age, no momento que o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa, ela é transformada, glorificada o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, para a minha luta, no teu servo esta noite, e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, cumprimento de Deus, uma palavra, Senhor, estamos alegres por estar na casa do Senhor. Hoje é culto de jovens. Eu pediria que as crianças ficassem em silêncio, porque Jesus se entristece quando as crianças ficam matando na casa do Senhor. Os rapazinhos, as menininhas, ficassem bem quietinhos para ouvir a palavra de Deus, porque tem pessoas que querem ouvir a palavra. E Jesus chora, ele fica triste quando as crianças ficam fazendo bagunça na casa do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Josué. Vamos ler uma palavra em Josué, todos atenciosos à palavra do Senhor. Nosso dirigente não pode estar aqui conosco essa noite, houve um problema particular, creio eu, e ele não pôde vir aqui, mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e para cobrir os companheiros de ministério. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 da palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 da palavra do Senhor. Como de jovens, nós temos que aqui há um número grande de crianças e também de adultos, e nós temos uma palavra para todos vocês. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Moisés, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu te disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tenha ânimo, porque tu farás o povo herdar a terra que o Senhor jurou a teu pai que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter teu cuidado e fazer conforme toda lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andas.
Aleluia. Josué era responsável para que o povo viesse a conquistar a terra que mandava leite e mel. Mas a escolha de Deus sobre a minha e a sua vida, e sobre a vida de uma criança e de um jovem, vai perder a fidelidade para com o seu líder e para com Deus. Quando nós estamos obedientes ao papai e à mamãe, o papai e a mamãe têm orgulho da nossa vida. Ele diz: o meu filho é obediente, o meu filho vai na igreja e não incomoda, o meu filho vai na casa do Senhor e canta no coral e fica quietinho no banco escutando a palavra. Já começa de casa a educação, já começa no berço. O líder, que é o pai e a mãe, ensinando a criança no caminho que deve andar. E quando ela cresce se provendo, ela não se desviará dele. Moisés era obediente à voz de Deus, e Josué era obediente à voz de Moisés. Levanta agora como líder e tem a responsabilidade de fazer o povo atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que mandava leite e mel. Nós temos aqui dentro da casa do Senhor hoje crianças que futuramente serão pastores, crianças que futuramente serão cantoras, crianças e jovens e adolescentes que futuramente serão dirigentes da mocidade, dirigentes do coral do círculo de oração, dirigentes, irmãos, do louvor. Mas isso acontecerá se esses jovens, adolescentes e crianças forem como Josué, obediente à voz do seu líder e temente a Deus, guardando a palavra, obedecendo a palavra e não se apartando da palavra no seu coração. Porque o que nos dá vitória para conquistar a terra é quando guardamos a palavra de Deus no coração, é quando tememos a ordem de Deus, é quando temos prazer em ficar em constante oração, e quando tiramos hora de oração para a presença de Deus. Então Deus, na hora certa, nos levanta e nos coloca como líder, porque Deus olha na nossa vida a fidelidade. Josué era fiel a Moisés. Moisés morre e não entra na terra prometida. E Josué não esperava a escolha. Ele andava ao lado de Moisés porque ele tinha prazer em ouvir os conselhos do velho Moisés. 40 anos no deserto, ele presenciou muita coisa ao lado de Moisés. Dentro da casa do Senhor e nessa vida cristã e nessa caminhada de fé, jovens, crianças e adolescentes têm presenciado milagres de Deus na sua vida, têm presenciado o papai e a mamãe cantando em cima do povo aqui, têm presenciado o papai e a mamãe ganhando vitória de Deus, têm presenciado Deus dar comida no seu lar, Deus fazer passar na escola, Deus fazer conquistar a faculdade, Deus fazer alcançar a graduação e uma formação. Jovens que estão aqui me escutando, vocês serão a igreja amanhã, vocês comandarão a igreja amanhã. O Espírito de Deus responde a vocês, mas é preciso ter fidelidade e obediência para com a palavra de Deus. Todo jovem é Deus, toda criança que não escuta quando a gente pede para ficar quietinho, todo adolescente que cresce na casa do Senhor e está sempre não dando ouvido à voz do líder e à voz de Deus, e fica sempre levando as coisas de Deus à brincadeira, o seu futuro não será próspero. A Bíblia diz que Moisés foi dito, Deus dizendo para ele: aonde pisar a planta do teu pé, ali será teu. Não te espante, não te passe, não te assuste, e não te apavore, porque aonde tu for, ali será teu. Não somente tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é ter entusiasmo, é ter vontade de ouvir a voz de Deus, é ter
Moisés vivia incessantemente buscando a presença do Senhor. Até que então Deus se lembra dele e coloca ele na frente da promessa e diz: olha, tu vai introduzir esse povo que Moisés trouxe até o deserto, mas não entrou na terra. Tu atravessarás o Jordão com esse povo e lá tu tomarás posse dessa terra que manda leite e mel. Moisés, por alguns anos, ele foi líder desse povo. E eles tiveram bênção de Deus na sua vida. Olha o que eu estava dizendo. Todo jovem, adolescente, criança que cresce e não ouve a voz de Deus e abandona a casa de Deus, não terá um casamento abençoado, não terá um lar abençoado, não terá uma faculdade, uma escola abençoada nas notas do boletim do fim do ano. Por quê? Porque ele não está deixando Deus trabalhar na vida dele. A vida desses jovens que abandonam a Deus será frustrante. Por quê? Porque o casamento será um ato de divórcio, porque os filhos serão rebeldes, porque a sua família, a sua geração será uma geração rebelde. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus, porque não prestaram atenção quando estavam na casa de Deus, porque deixaram de ler a Bíblia e deixaram de orar para que Deus abençoasse a sua vida enquanto estavam na juventude dentro da casa de Deus. Aí você me diz, parece pesada para as crianças ou para os adolescentes dessa palavra. Essa palavra tem que ser pregada, porque nós temos jovens por aí de 5, 6 anos, 10 anos, viciados no crack, viciados em droga química, viciados em álcool, fumando cigarro. Alguns que são muitas vezes induzidos por outras pessoas, cheios de piercing, cheios de tatuagem, com brinco em suas orelhas. Mas nós temos que ver uma coisa: Jesus fez o homem para ser homem, mulher para ser mulher, e homem para ser homem, usado na mão de Deus e andar como testemunha de um cristão. Nós temos jovens na escola se tornando e carregando uma faca. Nós temos jovens carregando uma arma na cintura, numa idade pequena ainda. Nós temos mocinhas se prostituindo na esquina. Por quê? Porque, meus amados irmãos, a sua família não ensina no caminho de Deus. E não, os jovens muitas vezes são rebeldes, e na casa do Senhor não deixa o Espírito de Deus e Jesus falar no seu coraçãozinho. Olha, crianças, jovens e adolescentes, vocês querem ter sucesso na vida futura? Vocês querem ter uma boa casa? Vocês querem ter condições financeiras para ajudar o papai e a mamãe? Vocês querem ter um bom esposo, uma boa esposa? Então guarde a palavra de Deus no coração. Seja obediente ao líder, seja obediente aos vossos pastores, seja obediente à mamãe ou ao papai em casa. Se eles não conhecem Jesus, vocês que estão aqui hoje, orem e digam: Jesus, toma conta de minha mamãe e de meu papai, toque o coração deles, toca dentro da minha casa, para que meu papai e minha mamãe entrem por essa porta e venham tomar posse da vitória e posse da terra prometida que o Senhor prometeu. Moisés teve sucesso na sua vida, Josué teve sucesso na sua vida, Caleb teve sucesso na sua vida. De toda aquela geração, de todos aqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida e possuíram a terra. E alguns das 12 tribos de Israel, alguns rebeldes morreram no deserto, porque não davam ouvido à voz de Moisés. Porque Moisés tirava as costas e eles iam lá fazer coisa errada. Levantavam bezerros de ouro para adorar,
fim frustrante, tiveram um fim desastroso. Sansão nasceu para ser um libertador do povo. Sansão nasceu com uma tipologia de Cristo para libertar o povo da mão dos filisteus, mas ele se tratou com Dalila, apaixonou por uma mulher estranha, com um dom secreto ao poder de Deus, e ela me enganou. Sansão morreu, aqui Deus o perdoou, é claro. Ele matou mais gente na sua morte do que em vida, porque ele pediu misericórdia e ele pegou e levou as colunas do templo, aonde ele estava matando o povo idólatra. Mas Sansão poderia ter sucesso se ficasse na presença de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus hoje cresceram na casa de Deus, que nem você criança, que nem você adolescente, mas estão viciados na casa de Deus, estão com uma vida atrapalhada, com uma vida de arrasto. Por quê? Porque eles esqueceram de ser obedientes e fiel ao seu líder e fiel ao Senhor Jesus. Amém. A Bíblia fala que Josué, dentro da sua juventude, ele era fiel ao servo Moisés, aquele que liderava o povo de Israel. Ele era um homem de tamanha devoção, como eu falei. Ele era educado, ele ouvia os conselhos de Moisés. Ele tinha prazer em perguntar para Moisés. E você, criança, olha aqui para mim. Você, adolescente, você pergunta para o papai o que é certo e o que é errado. Você, quando vai para a escola, você diz para o papai o que está fazendo lá na escola. Você, jovem adolescente, você tem sido obediente ao seu líder na igreja que você frequenta? Você tem sido obediente àquele líder que te ensina? Olha, na casa do Senhor não pode ter bagunça. Olha, na casa do Senhor tem que se comportar de forma que o Senhor venha se agradar de você. Você, meu jovem, adolescente, criança, como é que você tem agido? Você tem obedecido em casa? Você tem feito muita arte que faz o papai e a mamãe chorar? Você tem dado problemas? Olha só, Jesus disse para ti essa noite: obedeça o papai e a mamãe. Faça o que o papai e a mamãe diz que é correto. Obedeça, sabia que a Bíblia diz assim? Aquele que honra o pai e a mãe, ao Deus acrescentará os dias da terra. Sabe o que é isso, crianças e adolescentes? Aquele que obedece o papai e a mamãe, ele não morre cedo. Por quê? Porque ele obedece e honra a Deus. E ele aprende o que é bom. E ele não sai para um caminho tortuoso, de crime, difícil, e venha morrer fora amanhã depois. Deus se agrada de tal maneira pela obediência de você com o teu papai, com a tua mamãe, com o teu pastor, com o teu líder, que Deus acrescenta os teus dias. Mas você fica velhinho na casa de Deus e faz você ter milagres de Deus, faz você receber Deus de Deus, faz você receber tantas coisas boas na vida. Por quê? Porque você é fiel àquela pessoa que Deus colocou como líder. Aí você pode testemunhar amanhã depois. Eu me lembro quando eu era criança e adolescente, que eu ia na igreja da Marinhos 2, e o irmão Paulo Roberto pregou e disse que desde pequeno tinha que ser obediente. E hoje eu estou aqui sendo pregador, um ator, e Deus serve a verdade, a Bíblia dizia a verdade. Amanhã depois, jovem, você estará grande com esse microfone na mão, e você estará testemunhando para todo jovem que você, quando era pequeno, aprendeu a ser obediente à voz de Deus e à voz do teu líder. E quando você cresceu na casa do Senhor, e você aprendeu a tocar, você aprendeu a cantar, e hoje você cuida de uma igreja. Por quê? Porque Deus viu em você que você era obediente. Glória a Deus. Moisés foi obediente à voz do Senhor. E Josué foi obediente à voz de Deus. Sabe qual foi o final? Foi um final de sucesso. Foi uma conquista da terra produtiva que manava leite e mel. Saíram de um deserto de dificuldade e entraram numa terra que tinha pano, tinha mel, tinha
sede